Quando se fala em Bangladesh, muitas pessoas pensam em um país superpovoado, barulhento, cheio das cores dos mercados, dos rios e de ruas que nunca dormem de verdade. Mas existe um outro Bangladesh, muito menos presente nos cartões postais de viagem. É o Bangladesh das pessoas que dormem na beira da estrada, das favelas que podem virar cinzas depois de uma única faísca, das famílias que têm tudo o que um dia chamaram de lar apagado pelas enchentes e pela erosão das margens dos rios, das meninas empurradas para o casamento antes mesmo de entenderem o que é a infância, e dos jovens que crescem em um ambiente em que drogas, poeira tóxica, pobreza e insegurança estão sempre bem diante deles. O que torna Bangladesh chocante não é apenas a pobreza. O que faz com que seja difícil esquecê-lo é a sensação de que, ali, gente demais está vivendo em um estado em que basta um pequeno escorregão para cair direto no fundo do poço. Uma chuva forte, uma tempestade, um comprimido de iaba, um incêndio em uma área residencial, uma noite sem trabalho. E neste vídeo, vamos entrar na parte mais sombria desse quadro. Não para julgar um país, mas para encarar de frente a forma como os seres humanos se agarram à vida, quando tudo ao redor parece sempre prestes a desabar. Parte 2. Quando a noite cai em Dhaka. Quando a calçada vira quarto de dormir. Durante o dia, Dhaka é uma máquina gigantesca que nunca para de se mover. As pessoas se espremem em ruas sufocadas pelo trânsito. Os vendedores ambulantes ocupam as beiradas das vias. E o som das buzinas, dos gritos de venda e do metal batendo uns nos outros, cria um barulho tão intenso que basta ficar ali por alguns minutos para se sentir sobrecarregado. Mas, quando a noite chega, começa uma transformação assustadora. Lugares que há pouco eram passagem, ponto de comércio ou espaço por onde os veículos tentavam se enfiar, de repente viram o lugar onde pessoas se deitam porque já não tem para onde voltar. Para elas, a calçada deixa de ser apenas a borda da cidade. Ela vira cama, teto improvisado e o lugar onde tentam cochilar em um mundo que nunca foi realmente seguro. E o mais importante é que a situação de rua em Dhaka nem sempre aparece da forma mais fácil de reconhecer, como a imagem de alguém que não tem absolutamente nada além da roupa do corpo. Há pessoas que ainda moram em algum lugar, mas esse lugar é só um canto de terminal rodoviário, uma cobertura improvisada em um mercado atacadista, um espaço vazio debaixo de uma ponte ou um lugar deitar que precisa ser devolvido assim que o dia amanhece. Elas não têm de fato uma casa, apenas pontos de abrigo temporário. Não estão realmente estabelecidas, mas sempre em movimento, se escondendo, se encolhendo, procurando onde dormir antes de serem expulsas. A pobreza aqui não é só falta de dinheiro. É falta de um lugar firme o bastante para chamar de volta para casa. A fragilidade desse tipo de vida aparece em detalhes muito pequenos. Um sono leve, porque sempre existe o medo de ter roubada a pouca bagagem que ainda restou. Uma chuva noturna basta para fazer desaparecer todo o lugar onde se dorme. Uma operação de remoção ou expulsão basta para obrigar uma família inteira a sair andando em busca de outro canto. Não há porta para trancar. Não há parede para proteger. Não existe privacidade. As doenças causadas pela poeira, pela água suja, pelo clima e pelo fato de dormir tão perto da rua vão se acumulando dia após dia. E o mais doloroso é que as crianças também crescem nesses mesmos lugares, no meio de buzinas que nunca cessam, de fumaça, de poeira e de uma sensação de insegurança que criança nenhuma deveria aprender tão cedo. Mas o lado realmente sombrio de noites como essas está no fato de que elas costumam ser o ponto de partida de muitos outros ciclos. Quando uma pessoa não tem abrigo estável, fica mais vulnerável à exploração do trabalho, a empregos de rua precários, a relações marcadas pela coerção e até ao vício, como uma forma de anestesiar o cansaço e o desespero. A calçada, por isso, não é só um lugar para deitar. É a fronteira frágil entre sobreviver e escorregar ladeira abaixo. E em Dhaka,
Há noites em que a cidade inteira continua iluminada, enquanto bem debaixo dessa luz existem pessoas tentando apenas atravessar a noite dormindo, com a esperança de que, na manhã seguinte, ainda estejam com seus pertences, ainda estejam com sua família e ainda tenham força suficiente para continuar vivendo mais um dia. Parte 3. As favelas não são apenas pobres, mas também podem pegar fogo inteira em apenas uma noite. Há lugares em que a pobreza não aparece primeiro pela quantidade de dinheiro dentro de casa, mas por uma verdade muito mais assustadora. Basta uma pequena faísca para que toda a vida que uma família juntou com esforço, dia após dia, desapareça completamente em poucos minutos. Em muitas favelas e assentamentos informais de Dhaka, o maior medo não é apenas a fome, mas a sensação de que tudo ao redor é frágil demais. As casas são erguidas coladas umas nas outras. Os becos são tão estreitos que até duas pessoas têm dificuldade para passar ao mesmo tempo. E telhas de metal, tábuas de madeira, lonas plásticas e outros materiais baratos são reunidos para formar abrigo para milhares de pessoas. De longe, aquilo parece um labirinto apertado e caótico. Mas, de perto, parece um lugar onde um pequeno acidente já basta para virar uma tragédia. Em lugares assim, a eletricidade costuma ser puxada de forma improvisada, com emendas precárias, fios passando por cima dos telhados, presos aos postes e atravessando espaços estreitos e escuros. A água limpa nem sempre é estável. O esgoto pode ficar ao lado da área onde as pessoas vivem. O lixo se acumula e o ar é úmido, quente e carregado de cheiro forte. Quando tudo está comprimido demais no mesmo espaço, uma falha elétrica, um fogão usado com descuido ou um pequeno foco de fogo pode se espalhar com uma velocidade assustadora. E num lugar em que as rotas de fuga já são apertadas desde o início, o fogo não queima apenas os objetos. Ele queima também os documentos, o dinheiro guardado com sacrifício, e as roupas, o lugar de dormir, as memórias e aquela sensação frágil de que, pelo menos, ainda existe um lugar para onde voltar. Mas o que dói mais é que os pobres aqui não vivem apenas na carência. Eles vivem em um estado constante de poder perder tudo. Para muita gente, aquele quarto pequeno e apertado pode ser o resultado de muitos anos de trabalho duro, o lugar onde a família inteira se encolhe para se proteger da chuva e do vento, e a única coisa que os separa de dormir na rua. Mesmo assim, esse lugar pode desaparecer por causa de incêndio, epidemia, enchente ou uma remoção repentina. Pobreza, nesse caso, não é apenas ter poucos bens, é não ter nenhuma margem de segurança. Quem tem dinheiro pode perder e recomeçar. Quem é pobre demais, às vezes basta perder uma única vez para cair direto no fundo. E essa também é a razão pela qual esses assentamentos frágeis continuam crescendo. Eles absorvem as pessoas que deixam o campo e vão para a cidade. Nem sempre porque sonham em enriquecer, mas muitas vezes porque a terra de origem já não consegue mais sustentá-las. Há quem vá embora por causa da erosão do solo, das enchentes, das colheitas fracassadas, da salinização da água, ou porque, depois de um desastre natural, não resta outra escolha além de migrar para os centros urbanos. A cidade se torna o último refúgio, mas esse refúgio só lhes abre espaço nas camadas mais frágeis e vulneráveis. E então surge o paradoxo mais cruel. As pessoas que fogem da instabilidade da natureza entram em outro tipo de instabilidade, criado pela própria cidade. Lá, talvez não morram de fome imediatamente, mas precisam viver todos os dias dentro de um labirinto que, a qualquer momento, pode engolir tudo o que ainda possuem. Parte 4. Iaba. Uma pílula pequena. Um preço gigantesco. Em Bangladesh, existem medos que não têm a forma de uma gangue famosa, nem de um acerto de contas sangrento como nos filmes.
Às vezes, o que mais assusta é apenas uma pílula pequena. Pequena o bastante para ser escondida no bolso, barata o bastante para entrar nos bairros pobres, mas forte o bastante para arrastar uma pessoa inteira. E depois, uma família inteira, para o fundo do poço. O nome dela é Iaba. Para muita gente de fora, isso é apenas um tipo de droga sintética. Mas, para muitas famílias em Bangladesh, é aquilo que transformou seu filho, de um trabalhador comum, em alguém fora de controle. Transformou o dinheiro da comida em dinheiro para comprar droga, transformou noites de cansaço em crises de agitação. E fez da própria casa um lugar que parece estar o tempo todo prestes a explodir de medo. O que torna a Iaba tão perigosa não está apenas em sua natureza viciante, mas na forma como ela entra justamente pelos pontos mais frágeis da vida urbana pobre. Em um lugar onde muitos jovens crescem em meio ao desemprego, ao trabalho precário, à pressão para ganhar dinheiro, para ficar acordados por mais tempo, para suportar o cansaço e uma sensação prolongada de desesperança, qualquer coisa que prometa lucidez, euforia e um alívio temporário da realidade pode facilmente se tornar uma tentação. No começo, pode ser só para aguentar mais um turno de trabalho, para sentir menos desânimo, para se sentir um pouco mais forte. Mas o preço a pagar chega muito rápido. O corpo começa a depender da substância. A mente fica instável. O temperamento muda. Mas o dinheiro some. E então começam os ciclos já conhecidos. Dívidas, mentiras, venda dos bens da casa, furtos, brigas, violência. E a verdadeira loucura desse problema está no fato de que ele não precisa ter uma aparência escancarada de crime organizado para destruir vidas. Nem todo mundo que se envolve com Iaba entra imediatamente em um mundo criminoso de filme. Muitas vezes, a tragédia acontece de forma bem mais silenciosa. Um rapaz jovem, que antes ainda se preocupava com a mãe, começa a voltar para casa com o olhar perdido e ataques de raiva sem motivo. Um marido que antes apenas fazia trabalhos temporários, agora gasta todo o pagamento em algumas pílulas para se forçar a permanecer acordado. Uma família pobre, que já vivia com dificuldade, agora precisa conviver com os objetos da casa, desaparecendo um por um, com refeições cada vez menores e com um ar pesado de desconfiança e medo. É só um pequeno estimulante, mas seu poder de destruição pode se espalhar por cada pessoa da casa como um incêndio lento e constante. Bangladesh também está próxima de rotas complexas de tráfico de drogas sintéticas na região. Então, esse problema não é apenas uma questão moral ou de escolha individual. Ele faz parte de uma crise social mais ampla, em que pobreza, fronteiras, desemprego e a ruptura da vida urbana criam um terreno fértil para que substâncias viciantes se espalhem. E o mais assustador é que, vista de fora, uma pílula de Iaba quase não parece nada demais. Ela não faz barulho, não é grande, não tem a forma de uma catástrofe. Mas, dentro da vida das pessoas mais pobres, pode fazer aquilo que muitas outras coisas juntas mal conseguiriam: quebrar a força de vontade, destruir a dignidade, despedaçar a confiança entre as pessoas e arrastar uma família inteira para um lugar de onde subir de volta se torna quase muitas vezes mais difícil. Parte 7. A água não é apenas natureza, mas algo capaz de apagar um vilarejo inteiro. Em muitos lugares do mundo, a água é aquilo que sustenta a vida humana. Ela irriga as plantações, oferece peixe, traz sedimentos férteis e também esperança. Mas, em Bangladesh, a água não é apenas vida. Muitas vezes, ela também pode ser aquilo que apaga um vilarejo inteiro do mapa sem explosões, sem guerra e sem qualquer crise financeira. Basta o rio mudar de curso. Basta a margem começar a rachar. Basta uma estação de chuva ser mais violenta do que a do ano anterior. E para muitas famílias, esse é o momento em que tudo o que possuem, da casa ao pedaço de terra,
Do pomar ao sentimento de pertencer a algum lugar, começa a ser levado embora, pouco a pouco. O que torna essa tragédia tão assustadora é que ela não acontece como um acidente isolado, que depois termina. Ela pode vir devagar, mas é persistente e cruel. Hoje é um trecho da margem do rio sendo corroído mais profundamente. Algumas semanas depois, mais um pedaço de terra desaba. E então chega o dia em que as pessoas ficam olhando a água avançar sobre o lugar que antes era o quintal de casa. Há famílias que não quebraram por causa de um negócio fracassado, nem perderam tudo por gastos irresponsáveis, mas simplesmente porque o terreno sob seus pés já não conseguia mais se sustentar. A pobreza aqui não nasce da preguiça nem de escolhas erradas. Ela nasce do momento em que a natureza retira, de repente, a base de toda uma vida. E Bangladesh é um lugar onde esse tipo de perda acontece com tanta frequência que se tornou parte da própria vida cotidiana. Erosão das margens dos rios, enchentes, ciclones, elevação das águas, intrusão salina, empobrecimento do solo, quebra de safras. Tudo isso se entrelaça numa sequência de pressões contra as quais os pobres quase não têm como se defender. Quando a terra cultivável desaparece, quando a água doce fica mais difícil de encontrar, quando cada temporada de tempestades traz consigo o risco de perder a casa, as pessoas já não deixam sua terra por um sonho de ascensão. Elas partem porque, se ficarem, talvez não sobrevivam. E essa é uma diferença enorme. Há quem vá para a cidade não para buscar oportunidades, mas para fugir do colapso do lugar que um dia foi seu lar. Mas a tragédia não para aí. Porque, quando a água força as pessoas a deixarem sua terra para sobreviver, elas normalmente não entram em uma vida melhor, mas apenas passam para outra forma de precariedade. Dos vilarejos corroídos pela erosão, elas vão para áreas urbanas superlotadas, para quartos improvisados, para trabalhos mal remunerados, para uma vida sem raízes e sem segurança. Mulheres, crianças e famílias pobres são as que acabam empurradas para a posição mais vulnerável. Perdem o sustento, perdem as redes de apoio conhecidas, perdem a sensação de segurança. E assim, a água não leva apenas a terra. Ela também arrasta as pessoas para um ciclo silencioso de migração, no qual se tornam deslocadas dentro do próprio país. O que torna essa história tão perturbadora é que ela quebra uma ilusão muito comum, a de que desastres naturais são apenas eventos de curto prazo. Na realidade, para muitas pessoas em Bangladesh, o clima não é uma notícia passageira que aparece por alguns dias no noticiário e depois desaparece. É uma força lenta, mas devastadora, que vai corroendo casas, meios de subsistência e futuro a cada estação. Há quem nunca tenha querido deixar sua terra. Há quem só quisesse permanecer no chão dos pais e seguir uma vida simples e familiar. Mas foi justamente a água que os obrigou a partir. Não para mudar de vida, mas apenas para continuar vivos. E quando um país tem gente demais sendo forçada a abandonar o lugar onde nasceu dessa forma, a água deixa de ser apenas natureza. Ela se torna um poder silencioso, capaz de reescrever o destino de milhões de pessoas. Parte 8. Cox's Bazar. O lugar onde uma crise se prolongou tanto que passou a parecer normal. Existem lugares no mundo que, se vistos apenas de longe, parecem uma cidade comum e densamente povoada. Telhados se estendendo por toda parte, vielas estreitas e sinuosas, fluxos de pessoas que não param de se mover. Crianças correndo entre os corredores, barracas improvisadas surgindo para sustentar a vida cotidiana. Mas, ao chegar mais perto, percebe-se que aquilo não é uma cidade construída para que as pessoas vivam e se desenvolvam. É um espaço erguido para que seres humanos se abriguem temporariamente durante uma crise. E a maior tragédia de Cox's Bazar é que essa crise já dura há tempo demais. Tanto tempo que o temporário começou a ganhar a forma de um destino permanente.
Mais de 1 milhão de Rohingyas vivem em Bangladesh, principalmente na região ao redor de Cox's Bazar. Esse número, por si só, já basta para transformar o lugar em um dos espaços de refúgio mais superlotados do mundo. E o mais angustiante não é apenas a quantidade, mas a sensação de aperto, quase sem espaço para respirar. Tendas e abrigos improvisados cobrem as encostas por completo, e os caminhos são tão estreitos que a vida de centenas de milhares de pessoas precisa caber comprimida em um espaço que vive sem privacidade, sem segurança e sem qualquer futuro claramente visível. Aqui, um pequeno incidente pode se transformar rapidamente em uma grande tragédia. Um incêndio, uma chuva forte, um deslizamento de terra, ou simplesmente uma interrupção na ajuda humanitária. O peso de Cox's Bazar não está em um único momento trágico, mas no fato de que as pessoas são obrigadas a viver por tempo demais em um estado de suspensão, sem realmente poder recomeçar, mas também sem conseguir voltar. Já não estão no lugar de antes, mas também nunca tiveram um lugar novo que realmente fosse seu. Os adultos vivem com as memórias da fuga e da perda. Já os jovens crescem em um mundo limitado pelas cercas invisíveis do campo de refugiados, onde o tempo passa, mas a porta do futuro continua estreita a ponto de sufocar. Quando um jovem vive por tempo demais, com a sensação de estar preso, o que se perde não é apenas a oportunidade de ganhar a vida, mas também a crença de que a própria vida pode ser diferente. E é exatamente esse vazio que cria outras zonas sombrias, onde a gente demais comprimida entre a carência e o desespero tornam-se mais fáceis de surgir economias paralelas, exploração, contrabando, violência e estruturas informais de poder. Não porque as pessoas ali sejam piores, mas porque, quando a vida fica bloqueada por tempo demais, saídas distorcidas começam a aparecer. Um jovem sem trabalho estável, sem liberdade de circulação e sem uma perspectiva clara, será mais fácil de ser atraído. Uma família vivendo apertada na insegurança ficará mais vulnerável. Uma comunidade mantida por anos em uma condição provisória acabará cansada, rachada e forçada a sobreviver de maneiras que ninguém gostaria. Mas Cox's Bazar não é apenas um peso para os refugiados. Essa pressão também recai sobre a comunidade local, sobre os recursos, sobre a infraestrutura, sobre os empregos, sobre os preços e sobre toda a região que acolhe. Quando uma crise se prolonga por tempo demais, ela deixa de ser apenas uma situação de emergência e passa a se tornar uma realidade social complexa, em que o cansaço se acumula de todos os lados. E é justamente isso que torna a imagem desse lugar ao mesmo tempo gigantesca e dolorosa. Uma cidade cheia de gente, cheia de movimento, cheia de esforços para continuar vivendo, mas erguida sobre a perda da terra natal, a espera sem fim, e uma pergunta que ninguém ainda conseguiu responder por completo. Por quanto tempo um ser humano consegue viver em condição provisória, antes que essa própria provisoriedade se transforme em uma sentença para a vida inteira? Parte 9. O ar de Dhaka. Aquilo que você respira todos os dias também pode estar te matando em silêncio. Existem cidades em que o perigo não precisa empunhar uma faca, não precisa do som de tiros, nem precisa de um momento explosivo para causar pânico. Ele só precisa entrar nos seus pulmões a cada respiração, silenciosamente, de forma constante, dia após dia, até que o corpo comece a pagar o preço. Dhaka é um lugar assim. Aqui, o ar não é apenas aquilo que cerca as pessoas. Muitas vezes, ele se parece mais com uma forma de violência lenta, invisível, sem barulho, mas capaz de desgastar a saúde de milhões de pessoas de um jeito que quase ninguém consegue evitar por completo. Bangladesh foi registrado como um dos países com a pior poluição do ar no mundo em 2024.
Daí alertas recentes mostram que as crianças estão entre os grupos mais vulneráveis. O que torna esse lado sombrio tão perturbador é que ele não tem a imagem chocante à qual estamos acostumados. Não há cena de crime ensanguentada, não há gritos, não há um culpado aparecendo para assumir a culpa. Há apenas partículas finas, fumaça, gases poluentes, queima de lixo a céu aberto, trânsito intenso, atividade industrial, construção civil e fontes de poluição que se sobrepõem de tal maneira que uma pessoa comum quase não sabe como escapar. O Banco Mundial observa que, na própria Dhaka, a queima de lixo a céu aberto contribuiu com cerca de 11% da média anual de PM2,5 ponderada pela população, mostrando que, às vezes, aquilo que está envenenando as pessoas em silêncio vem justamente de atividades muito comuns de uma cidade sobrecarregada. Mas o verdadeiro preço da poluição do ar não está nos números frios, e sim na forma como ela invade a vida cotidiana. Uma criança que cresce nesse ambiente não apenas tosse mais ou se cansa com mais facilidade. A Unicef alerta que a carga de doenças causada pela poluição do ar entre as crianças em Bangladesh continua aumentando. Isso significa que existem pulmões que ainda nem terminaram de se desenvolver e já precisam funcionar em um ambiente tóxico. Existem corpos pequenos, em fase de crescimento, absorvendo algo que até mesmo os adultos têm dificuldade de suportar por muito tempo. O ponto mais angustiante dessa história está aqui. Muitas famílias pobres sequer têm escolha. Elas não podem se mudar para um lugar com ar mais limpo. Não podem trabalhar em um lugar com menos poeira. Não podem garantir que seus filhos cresçam em outro ambiente. Elas só podem continuar respirando, mesmo que esse próprio ato de respirar esteja tirando sua saúde, pouco a pouco, todos os dias. E é por isso que o ar de Dhaka se torna um tipo de tragédia difícil de enxergar, mas extremamente cruel. Ele não mata com um golpe forte, e sim por desgaste prolongado. Faz a doença parecer algo comum. Faz a exaustão parecer normal. Faz com que a expectativa de vida, a qualidade de vida e o futuro de toda uma geração sejam encurtados de uma forma que não é fácil de perceber a olho nu. Há cidades onde as pessoas temem a escuridão por causa do crime. Mas em Dhaka, talvez o mais assustador seja justamente a luz do dia, quando todos continuam indo ao trabalho, levando os filhos para a escola, vendendo e comprando como de costume, enquanto cada respiração pode estar carregando um pedaço da catástrofe. E isso é o mais arrepio de tudo. Parte 10. Mulheres trabalhadoras, mulheres pobres e a equação da sobrevivência sem saída. Para muitas mulheres em Bangladesh, o perigo não está em um momento dramático, cinematográfico, mas no fato de precisarem escolher todos os dias entre o esgotamento, o silêncio e continuar suportando. Nem todas enfrentam uma grande tragédia capaz de chamar a atenção de quem está de fora. Muitas estão apenas sendo consumidas aos poucos por uma vida em que todos os pesos parecem cair sobre seus ombros ao mesmo tempo. Precisam trabalhar para ter dinheiro, garantir a comida da família, cuidar dos filhos, suportar a pressão social, se resguardar da violência e, em muitos casos, ainda viver em um mundo em que as chances de escapar são quase inexistentes. Por isso, quando se olha para o lado sombrio de Bangladesh, ignorar a vida das mulheres é ignorar a parte mais profunda e silenciosa de todo esse quadro. Há mulheres que trabalham por salários tão baixos que, por mais dedicadas que sejam, suas vidas continuam girando em torno da falta. Falta dinheiro para descansar quando adoecem. Falta dinheiro para que os filhos estudem de forma digna. Falta dinheiro para sair de uma moradia precária. Falta dinheiro para transformar escolha em liberdade. E o mais cruel é que, depois do expediente, o trabalho delas ainda não terminou. Elas voltam para o fogão, para os filhos, para os parentes, para aquelas responsabilidades invisíveis que a sociedade costuma tratar como obrigação natural. Assim, o dia delas não se divide entre trabalhar e descansar,
Mas entre sair de um tipo de trabalho mal pago e entrar em outro tipo de trabalho não remunerado, mas impossível de recusar. O esgotamento aqui não está apenas no corpo. Está também no fato de quase não existir espaço para que pensem em si mesmas como seres humanos que têm o direito de sentir algum alívio. E esse ciclo se aperta ainda mais quando a pobreza se mistura a outros riscos. Uma menina que se casa cedo demais praticamente entra na vida adulta sem nunca ter tido a chance de se preparar. Uma mulher que migra de uma região atingida por enchentes ou erosão não perde apenas a casa, mas também a rede de apoio, conhecida que antes a ajudava a resistir. Uma mãe que vive em uma área urbana instável precisa cuidar dos filhos em meio à poluição, às doenças, ao trabalho inseguro e ao medo de ser expulsa do lugar onde mora. Em uma família pobre, a mulher costuma ser a primeira a carregar o peso do sacrifício. Come menos, descansa menos e suporta mais. Quando a sociedade é abalada pelo clima, pela pobreza ou por crises, mulheres e meninas raramente são as primeiras a ser protegidas. Em vez disso, são muitas vezes as que absorvem em silêncio o impacto mais duro. O que faz essa história deixar marcas não é porque ela seja insana no sentido sensacionalista, mas porque é real demais, familiar demais e fácil demais de ser tratada como normal. Uma sociedade não desmorona apenas por grandes explosões ou por males visíveis. Ela também é corroída por incontáveis mulheres que passam a vida inteira em posição de suportar tudo, em que sua dignidade é testada todos os dias sem que ninguém chame isso de crise. E talvez essa seja também a parte mais triste ao olhar para Bangladesh. Entre moradores de rua, drogas, trabalho infantil, desastres naturais e poluição e campos de refugiados, a mulher pobre continua sendo muitas vezes quem está no cruzamento de tudo isso. Se você gosta de vídeos que exploram os cantos ocultos do mundo sobre os quais poucas pessoas falam, mas ainda quer olhar para eles com lucidez e compreensão, inscreva-se no canal para apoiar. Porque ainda existem muitos lugares neste mapa que parecem bonitos na superfície, mas que por trás escondem histórias que nos fazem olhar para o mundo de uma forma completamente diferente.